O tema da nossa reflexão: confiança somente em Deus. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Verso 5, a maldição aqui decretada, como diz o texto que lemos: maldito é o homem que confia nos homens. Quais as suas atitudes? A primeira aqui que destacamos: faz da humanidade mortal a sua força, ou seja, abandona a Deus e passa a crer em conjunturas terrenas e passageiras, sem avaliar a fragilidade da humanidade e do próprio ser humano. Característica então do perfil dessas pessoas: o coração se afasta do Senhor. Quando Azarias, filho de Odebe, encontrou-se com o rei Asa, 2 Crônicas 15, de 1 a 8, fez uma advertência interessante. Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Verso 5. O que aconteceu com essa repreensão? Verso 4 diz: mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Quem se afasta do Senhor tem o castigo, a paga e as consequências por não confiar no Senhor. O verso 6 diz: será como arbusto no deserto. Arbusto, um vegetal que tem vários ramos desde o chão, não possuindo um tronco só, como as árvores. Os arbustos podem ser pequenos ou bastante altos. Vários ramos aqui: fragilidade, não possui tronco, sem resistência, habitação em lugar árido, terra salgada, não produtiva, lugar que não vive ninguém, isolamento total. Neste contexto, o profeta Jeremias faz um diagnóstico de que o pecado de Judá estava escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Por isso, um convite do profeta a reverter as atitudes. Judá precisava confiar no Senhor. Aí no verso 7, a dica profética: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Porque então este homem que confia no Senhor será feliz e abençoado? Uma pergunta. Verso 8, o profeta diz: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as raízes para o ribeiro. Completamente inverso de quem está no deserto, não é? Ainda estende suas raízes para o ribeiro, por isso não temerá quando chegar o calor. Ou seja, força para suportar as dificuldades, força para suportar as provações. Um outro detalhe aqui: as folhas estarão sempre verdes. Outra coisa importante: não ficará ansiosa no ano da seca, não deixará de dar o seu fruto. Quando o coração se afasta do Senhor, é sinal de risco e morte espiritual.
Por isso Deus diz, Provérbios 23, 26, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meu caminho. O profeta Ezequiel dá uma dica, capítulo 11, verso 19. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O mesmo profeta, no verso 21, diz, mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre eles e sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito, palavra do soberano, o Senhor. Então, tudo que Deus quer é que você tenha um coração receptivo para Ele, onde Ele possa habitar através do seu Espírito. Jeremias, no capítulo 24, verso 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Assim, quando Jesus entra no coração, a luz adentra o lugar onde estavam as trevas. Paulo, falando aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, verso 6, diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Com isso somos selados. Paulo fala, 2 Coríntios 1, 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Por isso ainda que a confiança em Deus muda o nosso coração, nos traz paz perfeita, nos faz dar frutos espirituais, desperta a nossa confiança cada vez maior no Senhor e a nossa fidelidade a Ele, nos encoraja ao testemunho cristão e nos traz plena libertação dos pecados e nos garante a habitação eterna. Convidamos você para tão somente confiar em Deus. Confiamos cada dia, porque Deus tem provado o seu amor para conosco. A nossa confiança é inabalável, como diz o próprio salmista. Então, confie no Senhor, tão somente nele. Entregue o seu coração a Jesus, deixe que Jesus habite no seu ser, transformando a sua vida, para que você tenha uma vida feliz, abençoada na presença do nosso Deus, sempre confiando tão somente no Senhor. Que o Senhor abençoe você.